Se um IDR bipolar funciona tanto com fase neutro como com fase-fase, por que existe a indicação N em um dos bornes, determinando o local onde o neutro deve ser conectado? Quer saber a resposta na teoria e na prática? Então se liga. Certamente você já viu a indicação N em bornes de IDRs bipolares ou tetrapolares. A letra N indica o borne onde o neutro deve ser conectado. Mas principalmente no caso dos modelos de IDRs bipolares, se o meu circuito é fase-fase, eu vou acabar ligando uma fase em um borne com indicação de neutro. Uma coisa é certa, o IDR vai funcionar normalmente, mesmo tendo uma fase nesse local. Mas então, para que serve essa indicação? A letra N indica o local onde você liga o condutor neutro, desde que ele esteja presente no circuito. Para o IDR bipolar, se seu circuito não tem neutro, pode usar normalmente uma fase nesse borne, sem qualquer risco de funcionamento incorreto. Porém, se o neutro está presente no circuito, não importando se o IDR é bi ou tetrapolar, ele deve obrigatoriamente ser ligado no borne com a indicação N por uma razão muito simples. Temos que lembrar que o IDR é um dispositivo que interrompe as fases e também o neutro, caso ele esteja presente no circuito. Interromper somente o neutro é algo que pode trazer danos à instalação e a NBR 5410 cita algo sobre isso em 5323, seccionamento e fechamento do condutor neutro. Quando exigido o seccionamento do condutor neutro, as operações de abertura e fechamento dos circuitos correspondentes devem ser de modo a garantir que o condutor neutro não seja seccionado antes nem restabelecido após os condutores fase. A própria norma referente aos IDRs, a IEC 61008, interruptores à corrente diferencial residual para usos domésticos e análogos sem dispositivos de proteção contra sobrecorrentes, afirma que os contatos móveis de todos os polos de IDRs multipolares devem ser mecanicamente acoplados, de modo que todos, exceto o neutro comutado, se houver, façam a interrupção substancialmente juntos, sejam operados manualmente ou automaticamente. O polo do neutro comutado não deve fechar depois e não deve abrir antes dos outros polos. A conformidade é verificada por inspeção ou por testes manuais. Então, em resumo, se o neutro será interrompido, isso só pode ser feito após a interrupção das fases. Para ligar, o neutro deve ter prioridade sobre as fases, ou seja, deve ser ligado antes. Então, ligar o neutro no borne N, quando presente no circuito, garante a interrupção após e a ligação antes das fases. Será que se testarmos na prática, vamos confirmar essas condições em IDRs de fabricantes diferentes? Resolvemos testar e mostrar a movimentação interna real dos contatos de um IDR. Afinal, você está no canal mais prático do YouTube. Vamos para a bancada? Para verificar se o neutro é realmente desconectado depois das fases e conectado antes delas em IDRs, vamos utilizar 5 fabricantes diferentes. Não é um comparativo entre marcas, vamos apenas verificar essa função, porque todos esses que você vê na bancada têm em algum borne a indicação de conexão do condutor neutro. Vamos utilizar modelos tetrapolares ABB e GE e modelos bipolares Soprano, Eletromec e Schneider. Como é que nós vamos identificar se as fases estão saindo antes do neutro e se o neutro na conexão está entrando antes das fases? Vamos utilizar medidores, vamos utilizar multímetros na escala ômica com a função sonora. Nós vamos colocar um dos multímetros em um borne de fase e o outro multímetro no borne de neutro. E vamos ligar e desligar mais lentamente, tentando fazer com que os contatos se comutem com a ordem a que eles foram fabricados. Se tudo estiver correto, quando ligarmos, por exemplo, eu vou ter o multímetro que indica o polo do neutro apitando primeiro. Como é que nós vamos saber isso? Ele vai, além de apitar, eu vou ter a mudança do que está no visor. Geralmente está overload, que está fora de escala, está com OL. Quando eu tiver algum contato, ele vai ter algum valor próximo de 0 e vai apitar. Então, quando eu ligar, o borne de neutro deve conectar primeiro, depois um borne de fase, e quando eu desligar, o borne de fase sai primeiro e continua apitando o borne de neutro, que sai depois. Vamos verificar se isso acontece em todas as marcas? Eu vou explicar como vai ser o teste e os próximos vão ser mais dinâmicos. Vai ser sempre assim, esse multímetro vai me indicar o borne fase, e esse aqui vai me indicar o borne neutro. Vou fazer sempre dessa maneira, ligar de forma lenta. Então eu tive a indicação aqui, o neutro primeiro, agora se eu continuar, ligou fase. Na desconexão, também de forma lenta, desconectou primeiro fase, o neutro continua, e agora a desconexão do neutro.
Vimos então que em todos os IDRs que têm a indicação N, este borne é desconectado depois e conectado antes dos demais bornes. Agora, como prometido, vamos ver internamente o funcionamento real dessa comutação do contato. Comprovamos que sim, conectar o condutor neutro no borne indicado com a letra N em IDRs garante que ele seja desconectado e reconectado de forma segura para a sua instalação. Você sabia dessa particularidade dos IDRs? Gostou do vídeo? Então compartilhe, deixe seu like e se inscreva em nosso canal. Não se esqueça de nos seguir também nas redes sociais, Facebook e Instagram. Até a próxima!